Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do programa Elas, sendo transmitido pela Rede TV Capanema, canal 44.1 e também por todas as redes sociais pelo @Rede TV Capanema HD e também transmitido pela Rede TV Belém por todo o Pará. Fiquem conosco e nos acompanhem agora. Elas, oferecimento Delícias Café, muito mais que uma cafeteria, uma delícia de lugar. E Elas, Instituto Médico da Mulher. Estamos hoje com ela, que é mãe, empreendedora, colorista, consultora de imagem e terapeuta capilar. Ela, Laudemira Bacelar. Laudemira, muito obrigada por você estar aqui conosco no programa Elas. Seja bem-vinda, sinta-se à vontade para participar para todas as mulheres sobre a sua história, como foi a sua luta para chegar até aqui, que eu acredito que tem muitas que estão galgando esse mesmo caminho que você atingiu hoje. Sim, sim. Tudo bem? Tudo bem. Vamos começar? De onde você é? Sou daqui mesmo, de Capanema, Pará. Nascida aqui. Você é filha de Capanema? Sim, filha de Capanema. Sim, que bom. Porque às vezes a gente pensa que os profissionais vêm de fora, vêm de outra cidade, vêm para cá, e você é filha da nossa cidade. Fico orgulhosa por isso. Sim, sim. Quem são os seus pais? Eles são daqui também? Você nasceu aqui, é capanemense, e os seus pais também são daqui? Sim, a minha mãe é capanemense, porém meu pai é paulistano, já não é daqui de Capanema. Tem essas duas descendências aí. Sim. Você viveu a sua infância todinha aqui na nossa cidade? Sim, vivia toda a minha infância aqui em Capanema mesmo. Toda a minha história. Qual foi o bairro que você morou? Eu, na minha infância, passei a infância toda morando no bairro São Pio X. Um bairro bem conceituado. Sim, sim, sim. Morava com seus pais? Morava com meus pais. E depois a gente passou a morar com meus avós. Você tem irmãos? Sim, eu tenho 5 irmãos no caso, né? Somos 6, mas eu tenho 5 irmãos. Você é qual da hierarquia de filhos? Sou a 4ª filha. Quarta? De quantos homens e mulheres? São, no caso, 3 homens e 3 mulheres. Você sempre viveu com seus pais durante a infância? Como foi a tua infância? Crescer nessa cidade? A tua família era harmoniosa? Era uma família acolhedora? Como foi a vida de Laudemira quando criança? Sim, a minha vida como criança, antigamente Capanema era uma cidade bem pacata. Então a gente, como criança, a gente brincava bastante nas ruas, podia brincar, né? Ótimo. E a casa da minha avó, como eu passei a morar com minha avó muito cedo, era assim muito cheio de primos, a casa da minha avó sempre muito cheia. E aí sempre aquela infância de muita criança brincando na rua. Naquele tempo não era perigoso como é hoje, a gente podia brincar bastante na rua e assim eu pude aproveitar a maior parte da minha infância junto com meus primos e todos os meus familiares. O que foi que levou você a morar com a sua avó, já que você foi criada com seus pais, moravam juntos no bairro São Pio X e de repente foi para a avó? Sim, sim. Na época, meu pai vivia muito bem com a minha mãe. E a questão dele ser caminhoneiro e viver num mundo, né, sempre ausente. Eu tinha uma família, mas eu não tinha a presença do meu pai. O que aconteceu? Ele começou a beber muito, bebia muito e foi acabando com tudo que ele tinha. Ele veio à falência. O que aconteceu? Separou da minha mãe logo muito cedo e aí a gente não tinha para onde ir. A minha avó pegou, fez uma casinha, na época era de tauba mesmo, no fundo do quintal dela, para que a gente pudesse estar morando com ele lá no lugar mais seguro.
Então aconteceu a separação dos seus Sim. pais. Você tinha quantos anos nessa Na época? época eu tinha a idade de 9 anos, quando eles se separaram. Isso é comum acontecer nas famílias. Muitos pais se separam e, consequentemente, a mãe vai com os filhos para a casa da avó para ter um suporte. E é natural, infelizmente acontece. O que levou vocês a irem para a casa da sua avó? A dificuldade financeira na época, né? A dificuldade financeira muito grande e a gente não tinha nem condições sequer de alugar uma casa. Então minha avó, né, como eu falei logo no começo, fez essa casinha no fundo do quintal para que a gente fosse morar lá. Era mais seguro porque minha mãe tinha que trabalhar e a gente, 6 filhos pequenos ainda, tinha que ficar. E a minha avó ficava olhando, né, a gente lá. Mas assim, foi um período muito difícil, porque a gente não tinha, a gente já não tinha presença paterna. Meu pai vivia viajando. E aí, qual era a profissão do seu pai? Caminhoneiro. Ah, então a sua mãe casou com o seu pai, que era caminhoneiro, ela era dona de casa, sim, sim. Criava vocês, depois vocês se separaram, eles se separaram. Foi embora. E vocês foram morar com a avó. Sim, sim. E aí a gente já não tinha essa presença paterna. E a gente acabou não tendo a presença materna que a minha mãe teve muito cedo que trabalhar, sair para trazer o sustento, porque naquela época muito difícil sustentar 6 filhos, não era fácil. Tipo, a minha mãe trabalhava de segunda a domingo, ela não tinha folga. Ela trabalhava de segunda a sexta-feira, cozinhando nas casas, né, que ela era cozinheira de primeira linha, e no final de semana ela começava a fazer doces e salgados, encomendas para a festa, para manter. Como foi que Laudemira se sentiu quando criança, essa separação dos pais aos 9 anos de idade, com 5 irmãos e vendo a mãe? Eu acredito que foi um relacionamento bem distorcido dos teus pais. Como foi para você? Como foi que você viu, se sentiu quando criança, aos 9 anos de idade, ver os pais se separando? Foi um relacionamento difícil entre os seus pais e como foi que você lidou com isso? Muito difícil, porque uma infância, todos nós, muito novo ainda, né? 6 crianças numa casa, o que a gente fazia? A gente, além de brincar, a gente tinha um momento que a gente brigava muito, né? 6 irmãos, a gente brigava muito. Então eu ansiava para que a minha mãe chegasse logo, porque eu sentia a falta da minha mãe. Eu era tipo daquela filha que ia pro canto da rua ver, esperar da hora para a mãe chegar. Tipo, a minha mãe chegava em torno de umas 6 horas da tarde, eu saía lá pro canto da rua 5 horas e ficava olhando, será que ela tá chegando, será que ela vem? Porque eu queria ter a presença dela. Já não tinha a presença do pai e a presença da mãe já era carente de presença de mãe. Então, quando a minha mãe chegava, era aquele momento de ficar com ela. Foi muito difícil para todos nós, irmãos, mas uma característica muito grande e forte da minha mãe era essa: ela nunca deixou que faltasse nada pra gente, mesmo as coisas estando muito difíceis, ela se virava trabalhando, mas ela estava lá, entendeu? Ela estava lá para o que der e vier. Então ela ensinou os 6 filhos a trabalhar, a ser forte. Tanto é que cada um de nós hoje, cada um tem a sua empresa, cada um é dono do seu negócio e a gente vive nesse ramo empresarial já por causa da força da minha mãe. Depois que teu pai saiu de casa, ele não voltou mais? Ele nunca mais voltou? Nunca mais tivemos notícia alguma. Nunca mais. Até aos dias de hoje? Até os dias de hoje. Incrível, acontece. Sim, acontece muito dos pais abandonarem os filhos. Principalmente a gente olha para o lado paterno fazer isso. A mãe já é mais acolhedora. E você, depois que os seus pais se separaram, a sua mãe tendo que se desenrolar para sustentar os filhos, cada filho foi desenvolver o papel. Sim, sim. Aí, quando criança, a minha avó viu, a gente ficava muito tempo dentro de casa e, como criança, brigava muito. E aí, que foi que a minha avó entendeu? Vou fazer algo para ocupar esses meninos. E aí, ela pegou e começou a fazer coxinha, lanche. Enquanto a tua mãe trabalhava? Enquanto a mamãe trabalhava, sim.
Aí ela fazia coxinha, lanche, e de manhã cedo a gente estudava à tarde, e de manhã, pela manhã, logo cedo, a gente ia vender esse lanche na rua, né? Que eram as coxinhas, saía para vender. Ou seja, dos meus 8 anos, de 9 até 12 anos, eu vendia lanche na rua de manhã. Para mim era bom, sabe? Até hoje tem muita gente no comércio que me conhece desse tempo. Mas só que eu, quando criança, eu sentia vergonha. Sim, naturalmente. Natural, né? Eu sentia vergonha dos meus colegas da escola, né? Quando eu via algum colega meu na rua, eu automaticamente me escondia, porque eu não queria que eles soubessem que eu vendia lanche normal. Pra menina fazer isso, né? Geralmente a gente vê os meninos fazendo. Sim. Mas assim, eu ia e fazia assim com muito orgulho. Mas o difícil era, como toda criança, ter esse papel. No dia que a gente vendia todo o lanche, era bom demais, mas no dia que a gente não vendia esse lanche, meio que a gente ouvia as palavras muito duras, tanto da avó quanto dos tios, e assim a gente foi sobrevivendo, né? Vocês vendiam sob pressão? Sob pressão. Tinha que vender? Tinha que vender. Porque não tinha como guardar esse alimento porque depois. Estragava, de um dia para o outro, todo lanche, todo salgado, se não vende, estraga, né? Aí se você já tá ali vendendo numa infância muito carente, minha avó, meus tios eram muito carentes, né? Se isso sobrasse, era prejuízo. Com certeza. E tinha alguma coisa na sua infância que você fazia para se desvencilhar desse peso de já ter essa responsabilidade de venda, de empreendimento desde cedo? O que você fazia além disso para você viver uma infância feliz, uma infância mais leve? Sim. Além de brincar, que a gente brincava muito, né? A gente passava a tarde, às vezes, quando não tinha aula, a gente brincava na rua. Mas eu estudava no colégio Inácio Guilhom. Sim. E todo mundo aqui na cidade conhece a Kiara Rego. Sim. Ela tinha uma sala de balé do lado da casa dela. Ela dava aula ali, né? E eu entrava na escola 1 hora. E eu saía, e era quando as alunas dela estavam chegando para dar aula, né? E eu amava dançar. E eu chegava ali e ficava olhando ela ensinar as meninas a dançar balé. E balé é surpreendente. É surpreendente, é encantador. Quando eu chegava em casa, eu colocava a música e replicava todo aqueles passos, né? Sempre amava dançar. Quando eu soube de uma senhora que tinha um quintal na casa dela, que ela treinava futuros bailarinos, que era Dona Fátima. Ela é bem conhecida no bairro São José, no bairro São Pio X, não é no bairro São José não, no bairro São Pio X. Só que infelizmente ela já faleceu. Aí era um terreirão, e aí nesse terreirão pegava-se várias adolescentes, pessoas que gostavam de dançar, e todo dia a gente treinava, no mesmo horário a gente dançava ali. Então a minha válvula de escape era ir à tardezinha, de 5 para as 6 horas, para dançar lá, né? A gente dançava, a gente era bem criativo, a gente formou um grupo que competia em todo o Pará, a gente ia competir em Bragança, Castanhal, e aí saiu competindo. Então, assim, para mim era uma felicidade aquele momento de poder dançar. Tu sonhou com o balé e foi executar isso. Sim, então, isso era o teu momento de autovalorização, de realização pessoal. Sim. Você ficou fazendo isso até quanto tempo durou? Quanto tempo durou? Durou de 12 anos até os meus 14 anos. Porque com 14 anos a gente se afastou, porque a minha mãe, minha tia passou um restaurante que era lá no Garopa, que até hoje é da nossa família, só que hoje está na mão da minha irmã. E a minha mãe, a gente teve que ir para lá para poder trabalhar, ajudar a minha mãe no restaurante. Então a gente não tinha mais tempo, né? Eu não tinha mais tempo de dançar. Meu foco agora era só ajudar a minha mãe no restaurante. Aí tu já esqueceu o balé, em torno de que idade mais ou menos? 14 anos. 14 anos, já abandonou o balé, mas você viveu esse sonho? Vivi sim. Muito Foi bom. muito importante para mim.
E foi trabalhar com a sua mãe no restaurante? Fui trabalhar com a minha mãe. Ajudava a minha mãe, a gente era 6 filhos, então cada um ajudava em um departamento. Uns ajudavam servindo, outros iam para a louça, outros iam ajudar a minha mãe a cozinhar. A minha mãe colocou um lava-jato do lado, que era para os meus irmãos poder lavar carro, né? E foi aí que a gente aprendeu a ser um empreendedor, cada um na sua área, trabalhando, ajudando, e assim fomos crescendo. Foi aí que você começou a trilhar o campo de ser garçonete e faz tudo dentro de restaurante? Sim, sim, sim. Com a sua mãe? Com minha mãe. Como foi que você conseguiu conciliar a sua vida de estudante e de garçonete, de faz tudo com a sua mãe? Sim, a gente trabalhava esse período, ajudava minha mãe, eu ficava um pouco com ela, estudava. E eu ainda achava tempo para dançar quadrilha, também era quadrilheira, né? Achava um pouquinho de tempo para ir dançar quadrilha. E foi levando, até que um dia a minha mãe, por ela casar muito cedo e achar que por um casamento, se a mulher achasse um homem de um poder aquisitivo, né, que pudesse sustentar e dar uma vida boa para essa mulher, ela estava feita na vida, tinha que casar. Uma mentalidade tradicional. Tradicional, sim. E foi quando aconteceu de eu conhecer o meu ex-marido, né? Ele frequentava o salão, lá o restaurante. E assim, ele foi conquistando a minha mãe, Você, né? Só com 15 anos? E eu só com 15 anos, entendeu? 15 anos, uma menina. Muito, sim. Entendeu? A minha filha hoje tem 17, eu acho ela uma criança ainda. E eu na época só tinha 15 anos. Então a minha mãe colocou na minha cabeça que eu tinha que casar, Com 15 anos? Com 15 anos. Sim. Que eu tinha que casar porque ele era o homem da minha vida, porque ele tinha uma situação financeira muito boa e ele ia poder dar uma vida boa para mim, uma vida estável, né? Como era que você se comportava, se sentia em ver a sua mãe já querendo colocar você num relacionamento? Lógico, ela pensava no seu bem. E ela queria que você tivesse um futuro talvez diferente do dela. Do dela, sim. Mas só que eu não queria isso para mim. Eu não queria porque era uma jovem, adolescente, sonhadora. Eu queria muito ter que me formar, ter que ser independente. Essa era a minha mentalidade, mas infelizmente eu, assim, tive que obedecer a minha mãe. É bom obedecer os pais, sim, mas eu tive que obedecer ela, né? E aí, sim, fui pro namoro, noivado e casei muito cedo. 15 anos, eu ia completar 16 anos ele quando eu casei. Ele foi o primeiro homem da sua vida? Primeiro homem da vida. E o que é que ele fazia para tua mãe ter um olhar assim de grandiosidade para ele, que era o homem da tua vida, que ia proporcionar um futuro melhor para ti? O que ela viu nele? O que ele fazia de interessante? Eles eram dono de empresa, tinha um caminhão, ele e o pai dele, né? E ele era uma pessoa boa, uma pessoa muito boa. Foi conquistando ela, que nem eu falei para você, igualmente falei para você, foi conquistando ela. E assim, ela foi achando que ele seria um bom marido, que ele ia me dar um bom futuro. Então ele tinha praticamente a mesma profissão que seu pai? Como sim, a mesma profissão. Sim, e vocês casaram, tiveram filhos? Aí eu casei, logo de primeiro, né, casei. Com um ano depois eu tive a minha primeira filha. Fiquei grávida durante 8 meses. 8 meses e meio, eu tive ela, né? Mas o que aconteceu? A minha filha, muito nova ainda, eu muito nova, na idade de 17 anos, para ter a primeira filha. Eu não sabia lidar com muitas coisas. Era minha mãe que me ensinava. E a minha filha, ela adoeceu. Eu fui levar ela ao hospital. Quanto tempo ela tinha de vida? 3 meses. 3 meses de nascida. Como ela se chama? Maria. Maria era o nome dela. E eu fui levá-la ao hospital para os primeiros socorros, que ela teve uma crise de cólica e vômito muito forte. Foi então que ela foi medicada e ela teve alergia, né? E quando ela teve essa alergia, assim,
voltei ao hospital, cheguei lá e o médico não teve aquele primeiro socorro, eles demoraram muito para fazer os primeiros socorros dela. Então ela teve uma morte cerebral e aí eu perdi a minha filha na idade de 3 meses. Aos 17 anos? Aos 17 anos. Nossa, gente, que dor. Sim, muito forte. E muitas mães chegam a perder os próprios filhos e jovem. Como foi que você conseguiu lidar emocionalmente com essa grandiosa perda? Assim, logo no começo foi difícil, a gente teve que sair da cidade, porque como meu esposo era caminhoneiro, paraibano, sangue forte, né? E assim, ele queria fazer justiça com as próprias mãos. E aí a gente foi morar em Campina Grande, passamos um tempo na Paraíba. E nesse tempo, assim, eu queria muito ser mãe. Tipo assim, eu entrava na farmácia, comprava chupeta, mamadeira. Então eu tinha perdido a minha filha, mas aquela mãe de dentro de mim queria muito poder ter um outro filho. E eu ficava almejando ter um outro filho. Foi então que, depois de 2 anos só que eu consegui engravidar. Eu não engravidava de jeito nenhum, queria muito ser mãe, mas não consegui logo ter um outro filho. Viveu um luto longo. Foi, de 2 anos. Só 2 anos depois que eu vim conseguir ter o meu segundo filho. Você passou por algum tratamento, tomou algum medicamento para engravidar novamente? Porque, consequentemente, passou por um bloqueio mental, emocional, teve apoio de algum profissional específico para a área? Sim. Na época, né, eu querendo muito engravidar, querendo muito e não conseguia. Foi quando a gente voltou para morar em Capanema e a minha mãe trabalhou muito tempo nas clínicas, no hospital das clínicas. E o Dr. Manel era seu amigo. E ela disse, não, vamos lá com o Dr. Manel que você vai conseguir, ele vai passar um remédio, uma medicação e você vai conseguir engravidar de novo. Foi então que eu procurei a ajuda do Dr. Manel, ele passou uma medicação, 1 mês depois eu estava grávida. Do segundo filho. Graças a Deus, que aí conseguiu vencer essa parte do luto e realizar o seu sonho como mãe. E continuou o processo de vida, o que é que você fazia durante o seu marido estar fora como caminhoneiro e você tá mãe? Você vivia sozinha aqui em Capanema com o seu filho, na casa dos seus pais, ou era na sua casa própria? Como era? Sim, nesse tempo as coisas começaram a ficar bem difíceis, né? E aí meu ex-marido, ele viajava muito e devendo caminhão, prestação de caminhão altíssima, as coisas na época não estava dando certo, muito difícil, ou seja, eu não tinha dinheiro para comprar um pacote de fraldas descartável para o meu filho. E sozinha com o teu bebê? Sozinha. Eu voltei a morar com minha mãe. Devido à situação difícil, ele começou a viajar demais e eu voltei a morar com a minha mãe. Quando eu voltei a morar com a minha mãe ainda é dona do restaurante, eu comecei a ajudar ela lá, mas aí meu filho muito doente, problema de alergia, volta e meia estava alérgico e eu não tinha dinheiro para comprar um remédio. Entendeu? Quando adoecia, tinha que estar pedindo dinheiro emprestado para o meu irmão. Meu irmão dava, mas falava. E aquilo era como muito difícil para mim, né? Você está pedindo algo para alguém, mas ao mesmo tempo ele está dando, mas está falando. Achando que não é de bom grado. E sim, muito ruim. Isso dói na gente que é mãe, né? Então eu tive a ideia de lavar roupa para caminhoneiro. Coloquei uma plaquinha lá no restaurante, lava-se roupa, entendeu? Aí fui lavar roupa para caminhoneiro e comecei a lavar. E aí então eu tinha dinheiro para comprar fralda, tinha dinheiro para comprar remédio. E aí não tive mais que estar pedindo dinheiro pro meu irmão. Que lindo, Laudemira. Isso serve muito de exemplo para muitas mulheres que estão aí paradas, que estão aí esperando cair do céu, esperando um auxílio. E isso serve de exemplo, de força, para que possamos alavancar. E aí você passou quanto tempo trabalhando como lavadeira de roupa? Eu ainda passei ali em média uns 2 anos ajudando, né? Foi então que surgiu um ponto logo do lado do restaurante do meu irmão. Eu decidi alugar para fazer uma lanchonetezinha pequena. Sim. E aí eu comecei a vender lanche, acordar cedo,
né, ter ali aquele salgado. Já subiu de nível. Já subiu um pouquinho de nível. A minha mãe foi ensinar a fazer pudim, foi ensinar a fazer as coisas, tipo assim, sabia cozinhar, mas o básico. Sim. Né? E aí ela foi me ensinar a fazer o pudim da vida. Quebrei uns 8 pudim para poder sair um inteiro. Mas aprendi, entendeu? Sim. Por isso que tá assim, de você tenta até conseguir. Exatamente. E aí eu consegui. Foi nessa época, né? Mas aí, infelizmente, um ano depois a minha mãe veio a falecer. Ela faleceu. E aí a gente ficou muito só. Só era eu e os meus irmãos. E aí, como eu morava com minha mãe, certo? Sim. Como eu morava com minha mãe, a minha mãe faleceu. Logo a gente tinha uma casa de herança. Tivemos que vender aquela casa, tive que vender a casa para poder repartir a herança com os meus irmãos. Então, se as coisas estavam difíceis, ficou mais difícil ainda. Já perdeu a mãe sozinha com um filho que já estava grande. Que já estava grande, né? E aí, o que foi que você fez? Continuou com a lanchonete, pegou esse dinheiro e investiu no seu empreendimento? O que foi que você fez? Não. Eu comecei, eu tinha tipo uma casa, que era essa casa onde eu moro aqui, ela já estava levantada e coberta só. Aqui nesse lugar? Nesse lugar. Ela estava levantada e coberta. Então, eu peguei aquela renda, fui terminar a casa, entre aspas, né? Colocar portas, colocar grade para proteger, para que eu viesse vir embora para cá e morar aqui. Porque eu não ia ter lugar e nem muito menos dinheiro para alugar uma casa para poder morar, só eu e os dois filhos. Porque já tinha o segundo filho? Desse intermédio eu engravidei da minha segunda filha, que eu não contei aqui. Sim. Quando foi que você engravidou da sua segunda? Foi no ano de 2006, um ano depois que a minha mãe faleceu. Tua mãe não chegou a conhecer? Não chegou nem a conhecer a minha filha. E a minha filha não conheceu a avó, né? Ela sente até hoje, sente muita vontade. Quando ela vê uma senhora, ela diz, como é que a minha avó seria, né? Ela não teve esse contato, só conhece por fotos. Como foi que você conseguiu alavancar a sua vida morando aqui nesse local, só com a sua casa, já com seus 2 filhos, o seu marido viajando, voltando? Como foi que Laudemira continuou a vida já sem a mãe? Sem a mãe. Aí foi quando surgiu aqueles alisamentos japoneses, não sei se vocês lembram, né? Sim. Que a tendência da época era aquele alisamento. E eu tinha um cabelo cacheado na época, tinha muita vontade de fazer esse alisamento no meu cabelo. Só que eu fui comprar o produto para uma amiga minha alisar o meu cabelo, né? Ela entendia, então eu ia dar ali para ela. Aí já começou? Já tinha uma vontade. E quando eu cheguei para comprar esse produto numa casa de cosmético aqui em Capanema, eles estavam oferecendo um curso de cabeleireiro, né? Cheguei lá, moça, você não se interessa em fazer o curso? Eu disse, não, mas eu não tenho dinheiro. Ela disse, paga a matrícula. Aí eu fiquei, ou compro o produto, aliso meu cabelo. Acontece, a gente tem que saber escolher. Sim, ou eu pago a matrícula. Aí eu fiquei imaginando, né? Aí eu pensei, né, esse seria uma boa profissão, seria um bom norte para mim. Aí fui lá, paguei a inscrição, na época R$25, né? E aí, passei assim um mês, tem o dia da primeira aula. E nessa primeira aula, a gente tinha que pagar já a mensalidade. A mensalidade custava na época R$119. Escolheu o curso além do produto? Sim, aí foi quando eu escolhi, né, fazer o curso de cabeleireiro. 30 dias depois era a primeira aula, no qual o nosso professor veio se apresentar e veio falar da dinâmica do curso, de tudo aquilo que ia acontecer. Eu fui assim pela fé, eu disse, Senhor, eu vou, mas assim, eu não tenho dinheiro para pagar essa mensalidade. R$119 para a época era um valor um pouco alto, né, fora da minha realidade. Mas eu fui. Chegando lá, o professor falou de toda a dinâmica, de tudo que ia acontecer dentro do curso, tudo. E eu lá, quietinha no meu canto, né? Com muita vontade de fazer o curso, porém com a condição financeira zero, nenhuma de fazer esse curso, não tinha. Foi quando ele deu um papel em branco pra gente começasse a falar de tudo que a gente esperava com aquele curso, o que era ser cabeleireira para você.
E então eu peguei meu papelzinho e fui lá escrever, né? Qual era o meu sonho, o sonho de ser cabeleireira e tal. E foi quando ele pegou todos os papéis e foi ler um por um. E aí ele pegou o meu papel, ele disse, teve um papel aqui que me chamou a atenção. E era justamente o meu papel, a minha história. Porque lá eu escrevi que eu tinha um sonho de ser cabeleireira, amava ver as mulheres lindas, né? Gostava muito, mas só porque, infelizmente, no momento, eu não teria dinheiro para pagar a mensalidade. A gente tem essa imagem dele? Sim, sim. Tem a gravação dele? Ele falou contigo? Falou. Gente, vamos ouvir agora uma imagem do professor de Laudemira Barcelar. Acompanhe. Laudemira, parabéns pelo seu resultado, pela sua conquista, pela sua trajetória. Você é um case de sucesso na nossa escola, você é uma prova de sucesso. E a história começou em 2012. Nós inauguramos a nossa segunda unidade, tínhamos em Castanhal, inauguramos em Capanema a nossa segunda escola. E a Laudemira foi uma das primeiras alunas a se matricular e ela se destacava por um comportamento, dedicação, sempre foi muito dedicada, um objetivo claro e já sabia o que ela queria. E está aí o sucesso hoje, uma das maiores profissionais aí da região, da cidade de Capanema. Incrível a sua história, parabéns, você pra gente é um orgulho e quero assim parabenizar você pela sua carreira, pelo seu sucesso, parabéns. Gente, que surpreendente a mensagem do primeiro mentor de Laudemira Barcelar. Já que entramos no conceito de beleza, vamos agora falar sobre tons de pele e cores de cabelo. Qual cor certa para o seu tom de pele? Eu costumo falar para as minhas clientes que a cor do cabelo veste uma mulher. Então, nós aqui no salão trabalhamos com consultoria de imagem. A gente analisamos a sua íris para saber o seu tom ideal para o seu tom de pele. Antigamente, eu era bem loira. Bem nas minhas fotos antigas, hoje eu estava olhando, eu via que não causava um contraste legal. Hoje eu continuo sendo loura, mas com poucas mechas em quantidades corretas para o meu perfil do rosto. Assim, cada mulher em casa, ela pode ser loura? Toda mulher pode ser loura? Pode, dependendo da quantidade de mechas. Elas. Oferecimento. Delícias Café. Muito mais que uma cafeteria. Uma delícia de lugar. E Elas. Instituto Médico da Mulher. Quer aumentar a visibilidade do seu negócio? Anuncie aqui na Rede TV Capanema. Nós colocamos o seu anúncio na TV e em todas as nossas redes sociais, garantindo que sua marca chegue a um público muito maior e mais diversificado. Imagine sua empresa sendo vista por milhares de pessoas todos os dias. E o melhor, a produção é feita pela Imagem Filme Marketing, Comunicação e Publicidade, referência por sua excelência, criatividade e qualidade. A gente se dedica de verdade para o seu anúncio ser único e impactante. Fale agora mesmo com a gente e descubra como podemos ajudar o seu negócio a crescer e se destacar no mercado. Rede TV Capanema e Imagem Filme. Vamos levar a sua marca ao topo. Há 12 anos, a Freitas Contabilidade transforma a gestão empresarial com eficiência e confiança, potencializando o sucesso do seu negócio. A experiência e qualificação da equipe Freitas Contabilidade oferece soluções em assessoria contábil, tributária, fiscal, abertura e legalização de empresas e reativação do seu CNPJ. Freitas Contabilidade, experiência e inovação para o seu negócio. Fale com a gente, nós te ajudamos a prosperar. Dom Pedro Steakhouse, onde a tradição da carne perfeita encontra a inovação de um cardápio exclusivo. Desfrute de um ambiente totalmente climatizado e amplo,
perfeito para reunir a família e os amigos. Na Dom Pero Steakhouse, cada detalhe é pensado para proporcionar uma experiência gastronômica única, desde os cortes mais nobres até as opções mais rápidas e deliciosas do nosso fast food. Quer mais? As crianças têm um lugar especial para brincar e se divertir enquanto você relaxa e saboreia as delícias do lugar. Tudo isso bem no centro da cidade, na Praça Magalhães Barata. Siga Dom Pero _Steak _House no Instagram. É verão na Ótica Belém, com preço baixo e muita qualidade. Proteja os seus olhos nesse verão com lentes polarizadas e proteção UV. Mantenha sob controle a luz dos seus olhos nesse verão com estilo e conforto. Aproveite as facilidades da Ótica Belém no crediário em 8 vezes ou nos cartões em até 10 vezes sem juros. A Ótica Belém é a ótica oficial do É Verão, cuidando com seriedade da sua visão. Sorvetes Frio Bom, feitos com ingredientes selecionados e um toque especial de tradição. Temos uma variedade de sabores que encantam todos os paladares, sempre com a cremosidade perfeita. Para refrescar seu dia e trazer alegria em qualquer ocasião, escolha Sorvetes Frio Bom. Há quase 30 anos, uma delícia que atravessa gerações. Já visitou a loja Top Shopping? Não? Então confere o nosso primeiro piso com confecções, cama, mesa, banho, brinquedos, óculos e utilidades do lar. Tudo por R$20. Tem também moda feminina, masculina, infantil e juvenil. E no segundo piso, sessão especial a partir de R$25. Quer mais? Na seção jeans tem calças, bermudas e shorts por R$50. Ufa! São tantas variedades que não cabem nesse comercial. Top Shopping, o seu shopping da economia. Fique de olho nas nossas redes sociais para não perder as novidades. Estamos de volta com elas aqui na Rede TV Capanema, canal 44.1 e também transmitido por todas as redes sociais pelo @Rede TV Capanema HD. Você também pode nos acompanhar pela Rede TV Belém para todo o Pará. Continuando aqui com Laudemira Barcelar. Laudemira, como foi a construção da sua vida de empreendedora depois que você fez o seu curso? Na verdade, você está iniciando o seu curso aqui na nossa história. Sim, sim. E como foi o primeiro atendimento? Meu primeiro atendimento. No curso, quando o Edson leu, né, a carta, tudinho, ele falou assim: como está em alta o alisamento japonês, eu vou ensinar vocês o primeiro módulo de alisamento, que vocês começam a alisar cabelos, aí vocês começam a ganhar dinheiro para poder estar pagando o curso. Uma boa estratégia. Uma boa estratégia. E aí ele ensinou a gente a fazer os alisamentos, né? E aí eu peguei logo e fui querendo alisar o cabelo da minha tia, alisei o cabelo das tia tudinho. A cobaia é toda a família logo. As tias ficaram tudo de cabelo liso. Imagina. E aí, eu não podia fazer atendimento a domicílio porque a minha filha, ela só tinha 1 ano e pouquinho, ela não tinha nem 2 anos, bebê. Bem novinha. E aí eu comecei a atender na minha puxada, uma cadeira mesmo, dessas cadeiras de plástico, e lavava o cabelo da cliente na pia. Era em média, eu fazia 3 alisamentos por dia. Como fazer bem feitinho, a cliente gostava, ele ensinou muito bem a cada uma da aluna a desenvolver o trabalho. E aí a cliente, ela mesma fazia propaganda para outra cliente. E assim foi a agenda aumentando. Foi então quando eu me organizei e comprei o meu primeiro lavatório, ainda na minha cozinha. Dentro da cozinha de casa? Dentro da cozinha de casa. Comprei o primeiro lavatório, aí comecei a trabalhar. E aí o negócio foi crescendo, né? Aí veio o segundo módulo, que foi colorimetria, que foi o mundo das mechas, das cores, foi onde eu me encontrei. Da área de cabeleireiro, a área que eu mais gosto é essa, o mundo das cores, né? Poder transformar a mulher pela cor.
E aí o nome foi cada vez sendo mais elevado. Aí eu tinha um pátio aqui na minha casa mesmo. Tudo isso, essa trajetória toda sua aconteceu aqui? Sim, sim. Eu tinha um pátio, eu não poderia trabalhar fora, lembra? Eu não poderia porque tinha uma criança nova. Eu não queria deixar minha filha na mão dos outros, ter que cuidar. Eu já passei uma infância, tem a presença da minha mãe. Então eu queria ser uma mãe presente para minha filha. Sim. E aqui mesmo no meu pátio, eu fechei, na época eu não tinha condição financeira de colocar uma porta de vidro, coloquei uma porta de madeira mesmo, fechei com madeira mesmo, do começo ao fim. Coloquei uma centralzinha e 2 cadeiras, né, e comecei ali a trabalhar. Aí o negócio foi crescendo, cada vez crescendo mais, aí você concluiu o seu curso? Concluí, contratei o meu primeiro funcionário, né, para vir me ajudar. E aí foi quando surgiu... Quanto tempo da sua trajetória de começar o curso, finalizar e ter já um pequeno espaço para você trabalhar, né? Sim. 2 anos. Sim. Durou 2 anos para me ter o meu primeiro espaço, no meu pátiozinho, aquele espaço para poder estar atendendo as minhas primeiras clientes. Só que as minhas clientes sempre foram muito, além de cliente, muitas amiga, né? A mulher, ela é muito, quando ela é parceira mesmo. E aí, quando eu fazia um loiro, o loiro se destacava, elas saíam na rua, as outras mulheres perguntavam, quem foi que fez o teu cabelo? Aí as outras tinham curiosidade e me procuravam. Aí o negócio foi cada vez crescendo mais. E eu vi uma necessidade de buscar conhecimento fora. Sim. Porque as coisas, no mundo da moda, as coisas crescem do dia para a noite. E aí foi quando eu fiz o meu primeiro curso na L'Oréal, na Bortmann, Belém, né? Fiz o meu primeiro curso lá. Foi um curso de um ano e pouco. E aí já minha visão abriu para uns novos horizontes. Né? E aí meu professor, e junto com o supervisor da L'Oréal, viram um talento, né? Ele via que eu me destacava em tudo aquilo que eu ia fazer, eu estava me destacando. E aí eles, essa menina é boa. Foi quando teve o primeiro concurso do Colotrope. Sim. Colotrope. E aí eles me procuraram para que eu viesse me inscrever, porque eles disseram, você tem todo um perfil, você pode muito bem passar nesse concurso. Eu fiquei assim meio apreensiva, porque na época eu ainda era casada e o meu ex-marido tinha muito ciúme. Ele tinha ciúme quando eu ia para Belém fazer um curso, imagine eu tivesse que viajar. Já ia ser o teu primeiro concurso e já ir para fora do estado. Sim. E aí foi quando veio ciúme por cima de ciúme, né? Mas só que quando eu me inscrevi para o curso, eu fui conversar com ele, se ele estava de acordo com que eu me inscrevesse para esse curso. Ele, de total maneira, disse que estava tudo bem, ele estava de acordo que eu poderia me inscrever. Foi então que eu escrevi no concurso e aí, minha filha, as coisas começaram na vida relacional, né? Começaram a andar para trás. Mas justamente antes de chegar aí nessa tua história, continuou estudando por aqui, por perto? Sim, continuei fazendo tudo quanto era curso, oficina, eu estava dentro para justamente dar o melhor para minha cliente. Sempre fui aquela mulher muito curiosa, sabe? Curiosa, andando na rua, eu tô olhando a tua beleza, o que eu posso fazer para essa mulher ficar ainda mais bonita? Ela é bonita, mas o que eu posso fazer para realçar ainda mais essa beleza? Sempre fui essa mulher de procurar algo a mais. Como eu posso fazer para que a Cristina fique mais bonita ainda do que ela já é? Será se ela consegue? Consegue. Entendeu? Sim. Foi quando eu já me inscrevi, né, no concurso, que nem eu falei para você. Tinha que arrumar uma modelo. E a modelo tinha que ter um perfil parisiense. Aqui na nossa cidade eu não encontrei assim, um perfil adequado. Foi quando a Miss Tim Pará, na época de Marabá,
ela era amiga de uma sobrinha minha, topou fazer, né, a transformação com a gente. Lembrando que esse quadro era como o esquadrão da moda. A gente tinha que pegar a modelo e transformar ela, não só o cabelo, como a imagem total da mulher, vestir. E a gente transformou ela e mandamos todas as fotos, todo o material para a primeira peneira. A primeira peneira era essa, né? Eles iam analisar as fotos, a transformação, e se você passasse nessa primeira peneira, aí você ia começar a viajar para começar a fazer os concursos. Então você fez tudo aqui, filmou, gravou, mandou fotos, e lá você ia ser selecionada ou não? Analisada, né? Analisada. Não só eu, como... não foi só eu, foi vários cabeleireiros do Pará, vários cabeleireiros do Brasil, não só do Pará, redes de grande salão, não era só eu, né? Sim. Eu era uma do Pará, mas eram vários cabeleireiros, né? E passou-se assim, mais ou menos um mês depois, a gente ia saber quem tinha passado nessa peneira. Foi quando o supervisor ligou para mim dizendo que eu tinha sido selecionada. Eita! E aí, muito show para mim, era um sonho sendo realizado. Já imaginou uma menina nova que poderia muito bem parar com a vida dela ali no primeiro filho, a dificuldade, mas que não olhou para a dificuldade, mas tentou, ousou a sonhar, a olhar para o futuro, né? Buscou conhecimento e está ali conseguindo a passo a passo, né? É como uma mulher hoje, muitas vezes ela está passando por dificuldade no seu dia a dia e resolve parar pelas circunstâncias da vida. Meu conselho é que você não pare, prossiga. Hoje a gente tem a internet ao nosso favor, né? Hoje você tem o Instagram, tem o WhatsApp, tem o Facebook. Tudo que você fazer hoje você vende. Sim. E não queira começar grande. Meu conselho é esse, não queira começar grande. A gente pode começar pequeno. E assim a nossa vida, eu sempre falo que é como se fosse uma escada. Todo dia, todo ano, a gente tem que subir um degrau dessa escada até chegar no lugar desejado. Fácil? Não é. Não é fácil. Não é fácil para mim, não é fácil para você, não é fácil para ninguém. Mas se a gente desistir, é pior ainda. Porque quando a gente desiste, a gente está desistindo da gente mesmo. Exatamente. Né? E aí o Laudemira não parou mais por aí? Não parou. Passei nessa primeira seleção, a gente foi para o Rio de Janeiro para disputar lá, né, a segunda seleção. A gente passou e a gente foi para Salvador para disputar a final. Mas nesse intervalo de ir para Salvador para disputar a final, meu ex-marido, com as crises de ciúme, sim, não entendeu o lado de trabalho, simplesmente foi embora. Mas como foi assim essa separação tão repentina? Ele chegou e tchau? Conta pra gente como foi que você viu, que você sentiu esse processo. Foi muito difícil para mim, porque ele não sabia lidar com a mulher crescendo, como muitos homens hoje, né? A mulher começa a crescer, ser dona de um empreendimento, ao invés dele ser aquele primeiro cara que apoia, chega lá, não, vamos crescer, porque um casal, ele cresce junto, não existe só um crescer. Quando um apoia o outro, cresce junto. Então ele não soube lidar com isso e simplesmente ele achou que o divórcio seria a melhor opção. E simplesmente foi embora sem dizer nem tchau. Simplesmente com 15 dias depois, o advogado chega na minha porta já para assinar a carta de divórcio. E Laudemira vivendo o maior sonho da minha vida, que eu tinha que ir para Salvador para disputar uma final e lidando aqui com um divórcio. Já pensou como já imaginou como era que estava essa cabeça? Né? Assinei sim esse divórcio, mas fui com o coração partido para essa final. Imagino. Mas a gente fez tudo muito bem, com boa qualidade, disputamos. Infelizmente, procurou se centralizar no máximo que podia. Porque não era só o meu sonho. Era eu e mais 2 pessoas. Era a minha maquiadora, que era minha sobrinha na época, e a modelo, que era o sonho dela também. Afinal, ela ia ser conhecida em todo o Brasil.
E se a gente passasse mundialmente, né? Olha só, um grande sonho. Um grande sonho. E infelizmente a gente ficou na semifinal. Ficamos em segundo lugar, mas foi muito bom, porque eu conheci grandes profissionais da área. Meu olhar para a área da beleza cresceu ainda mais. Expandiu ainda mais. Tive curiosidade de querer me aperfeiçoar ainda mais em cursos renomados, né? Foi então que surgiu as primeiras viagens internacionais, né? Eita! Então o sonho não podia parar. 2 filhos para criar, funcionários, afinal a empresa já tinha crescido. E aí eu não decidi, não vou parar, eu vou olhar para frente, vou buscar conhecimento lá fora. A dor não me fez parar, e sim uma vontade de crescer veio dentro de mim. Como toda mulher, muitas vezes passando por dificuldades, separação ou situação financeira difícil, decide, não, vou parar, não parem. Pegue a sua dor, se fortaleça em Deus e busque crescer. Foi quando eu decidi fazer meu primeiro curso internacional. Olha aí. Sim. Para onde foi que você foi? Eu fui para a Argentina. Fiz a primeira academia de corte e cor, que era Longueiras. Vários cabeleireiros brasileiros já passaram por lá, né? Uma academia que lança tendências para cá, para a América toda. É uma academia de renome na Argentina. E ele foi muito bom porque eu tive de conhecer novas pessoas, a visão tanto empresarial como a visão do meu negócio em si cresceu ainda mais, porque toda vez que você viaja, né, eu aconselho sempre você que está começando, ou você que já está com sua empresa aí, viaje, vai buscar conhecimento lá fora, porque quando você viaja, você vem com novas ideias, sua cabeça vem bombando de nova ideia e começa a praticar, porque eu sempre fui aquela pessoa assim, tenho a ideia sim, fiz o curso sim, logo eu quero praticar. Qual foi o qual foi o curso que você foi buscar lá na Argentina? O curso que eu fiz lá na Argentina foi corte e cor. Como juntar um corte e elaborando uma cor perfeita para aquele corte. Olha, muito legal. Muito bom, foi muito bom. Foi uma experiência assim maravilhosa. E sem falar, conhecer um outro país, conhecer uma outra língua. Aproveitar tudo. Sim, sim. E aí não parou, né? Aí eu decidi, não, eu quero mais. Logo no ano seguinte, fiz o segundo curso internacional, que foi na Pivel Point, Chile, né? Mais um curso para minha carreira, né? E assim, foi de grande valor. Muito difícil? Não é fácil, porque a nossa moeda é um valor aquisitivo mais baixo, né? Mas se você se programa, eu geralmente me programava ali 1 ano de antecedência para me poder ir pagando o curso, dividir esse curso em 12 até 20 parcelas para poder estar lá fazendo esse curso. E às vezes você diz assim, não, isso não é para mim. Eu digo que é sim, se programe. Faça contas direitinho, gerencie o seu caixa. Nem tudo aquilo que entra no nosso caixa é nosso. A gente, muitas vezes, como empresário que está começando, muitas vezes a gente quer pegar toda a renda e gastar. Faz conta além da que a gente pode pagar, né? Fazemos muitas contas, então não faça muita conta, faça certinho, ande conforme a sua empresa está rendendo para você. Mas com isso tu também... 3. Mas com 2, isso você também... 3, 2, 1, vai. Mas com isso você também foi buscar conhecimento financeiro. Sim, sim. Foi aí que entrou o Sebrae na minha vida, né? Que a gente não falou, que foi logo no começo, né? O Sebrae, ele foi muito bom para você que está começando, que é empreendedor. Busque o Sebrae. O Sebrae, ele te ajuda na área financeira. Muito excelente a ajuda do Sebrae. A gente era 12 salão sendo mentorado pelo Sebrae na época. Isso foi no ano de 2017. 2017 não, foi no ano de 2015, se eu não me engano. Então, Laudemira, além de você buscar o conhecimento técnico da área, você também foi buscar conhecimento financeiro para você conseguir gerir o seu negócio.
Sim, porque é muito importante para quem está começando, ou até mesmo você que já tem a sua empresa aí andando, ter gestão financeira. Como foi que surgiu o nome do Salão da Laudemira? No Sebrae, a gente tinha uma consultoria de marketing na época, né? E aí a pessoa que era responsável pela consultoria veio até mim conversar, conhecer um pouquinho como eu lidava com os clientes, como era o meu atendimento, como era eu, Laudemira, no meu ambiente de trabalho, né? Foi quando a gente conversou, e eu falando como a gente atendia a nossa cliente. E a maior responsável pela minha propaganda na época era a minha própria cliente, que saía falando do meu nome, né? Mas me fala, onde foi? Foi com a Laudemira, foi com a Laudemira. Foi então que a gente decidiu colocar Salão de Beleza Laudemira Bacelar, imagem e estilo. Porque até então tu não tinha nome. Não tinha nome, inclusive quando a gente estava no Sebrae, todos os salões de lá eram, tinham os nomes alegados como Espaço Beauty, só uma delas que tinha, que era Adriana Brasil, que tinha o nome dela no salão, mas todas as outras nenhuma tinha. E quando elas vinham conversar comigo, elas sempre diziam, não coloca teu nome, porque teu nome é muito comprido, isso nem existe, colocar o nome da pessoa gerenciado a empresa, à frente da empresa, né? Mas quando ele veio conversar comigo, ele sugeriu que eu colocasse o nome. E quando eu coloquei o meu nome à frente do salão, né, as clientes já faziam a propaganda, eu já tinha ali meu nome à frente da minha empresa, e aí já foi uma inspiração para elas. No outro ano seguinte, todas elas que estavam lá sendo mentoradas pelo Sebrae, tudo mudaram o nome do salão, colocando seu nome à frente do seu salão. Então, praticamente, tu foste a pioneira, sim, do nome pessoal como o nome do empreendimento. Sim, sim. As tuas clientes falavam diretamente Laudemira e ficou o nome. Qual é o nome? Laudemira. Aproveita e fala pra gente as tuas redes sociais, como é que as mulheres podem te encontrar. Sim, meu Instagram é Laudemira Bacelar. Facebook também, Laudemira Bacelar, que é o meu nome e sobrenome. Você digitando lá, @Laudemira Bacelar, você rápido encontra meus trabalhos lá. Laudemira, além de vários cursos internacionais que você fez, além de vários treinamentos que você participou, que você já tinha feito viagens internacionais. Sim, sim. E aí você contou para nossa equipe que você tinha um sonho que naquele momento você achava que não poderia realizar. E é um sonho muito grande. Conta pra gente, para as meninas que estão aí em casa nos assistindo, para elas se inspirarem, potencializarem mais aí. E conta aqui pra gente esse marco na tua história como cabeleireira. Sim, veio a pandemia, né? 2020 e 2021. Pandemia, salão fecha, as coisas ficam tudo muito difíceis, né? E aí, eu lidar com isso, para mim, foi um pouco difícil. Mas, quando voltou, o salão voltaram com tudo. As mulheradas começaram a querer se arrumar, ou seja, as coisas começaram a melhorar financeiramente. Foi então que eu tinha um sonho de fazer um curso que era na Academia Tony Guy, que é uma academia em Londres, que é reconhecida assim mundialmente, que lança tendência da moda, revista, tudo é ela, entendeu? Os melhores passam por lá. Todos os cabeleireiros de renome no Brasil passaram por lá. Então eu tinha uma curiosidade de estar lá um dia nessa academia. Foi então que surgiu a oportunidade para mim fazer esse curso. Dividir em 24 vezes, quase 2 anos, né? Sim. Pagando, mas consegui realizar meu sonho de, em Londres, fazer esse curso na Tony Guy. Você pode dizer pra gente o custo desse sonho? Sim, o valor desse sonho foi 25 mil. 2 dias de curso, 25 mil. E você dividiu em 2 anos? Em 2 anos. E consegui estar lá. Então não é impossível. Se você olhar para o seu sonho e ver que é impossível, você não vai conseguir realizar. Mas se você olhar crendo que Deus pode abrir as portas e você buscando, você consegue. Isso é um grandioso sonho. Sim. Também, e Londres é um nome
histórico, um nome de ostentação, de poder, Londres. Você conhece a história do lugar, né? Eu tive o prazer de conhecer País de Gales, tinha vários castelos que a gente só via em filme, né? Sim. Aqueles castelos a gente acha que não existe. É igual, é surreal. Passa no filme, é verdadeiro, entendeu? Surreal. É muito lindo a história do lugar, a realeza, os príncipes. Tu viveste tudo isso com base na tua formação, na minha profissão. Na tua profissão e no teu sonho. Sim, minha profissão, né? Cabeleireira me ajudou a realizar vários sonhos, tem me ajudado, né? Laudemira, depois de todos esses cursos, essas viagens internacionais, conta pra gente, pras meninas aí de casa que querem saber as suas especialidades, todo o conhecimento que você tem. Hoje eu sou formada em consultora de imagem. Eu tenho formação em colorimetria e especialista em terapia capilar, que é as doenças do couro cabeludo. Então, assim, você que é cabeleireiro, nunca queira ter só o curso básico, porque só o curso básico vai te ajudar só você descolorir cabelo, vai ajudar você tratar um cabelo e vai ajudar você fazer escova progressiva. Mas além disso, porque toda mulher carrega dentro dela, vem sempre, ou seja, de 100% das mulheres que entram no salão, 70% dessas mulheres têm doenças de couro cabeludo, que é causado por queda, dermatite, caspa, entendeu? E você vai fazer uma transformação nessa mulher, sendo que o couro cabeludo dela não está saudável. Ou seja, o nosso couro cabeludo é a planta onde tudo acontece. Se teu couro cabeludo não estiver saudável, teu fio geralmente não vai estar saudável. Por que acontece hoje muito corte químico? Há muita quebra, porque geralmente você analisa a sua cliente pelo fio de cabelo, acha que está saudável e não analisa o couro cabeludo, de onde tudo acontece. O segredo está todo nesse couro cabeludo. Então agora a gente vai falar sobre as questões que causam a queda capilar. Principais fatores que causam queda capilar: insônia, estresse, noites mal dormidas, o próprio Covid, ansiedade, tudo isso causa queda capilar. Como tratar essa queda? A minha dica do dia é que você procure um profissional, um dermatologista. A gente aqui no salão também trabalhamos com tratamentos de queda capilar, que são os cronogramas de queda capilar, que são 4 sessões, no qual a gente usa ozonioterapia, a gente usa veloterapia e vários elixires para tratando essa queda capilar. Elas. Oferecimento Delícias Café, muito mais que uma cafeteria, uma delícia de lugar. E Elas, Instituto Médico da Mulher. Quer aumentar a visibilidade do seu negócio? Anuncie aqui na Rede TV Capanema. Nós colocamos o seu anúncio na TV e em todas as nossas redes sociais, garantindo que sua marca chegue a um público muito maior e mais diversificado. Imagine sua empresa sendo vista por milhares de pessoas todos os dias. E o melhor, a produção é feita pela Imagem Filme Marketing, Comunicação e Publicidade, referência por sua excelência, criatividade e qualidade. A gente se dedica de verdade para o seu anúncio ser único e impactante. Fale agora mesmo com a gente e descubra como podemos ajudar o seu negócio a crescer e se destacar no mercado. Rede TV Capanema e Imagem Filme. Vamos levar a sua marca ao topo. Neste verão, a Dejô Sapatos traz para você a combinação perfeita de estilo e conforto, com uma coleção vibrante de sandálias e bolsas. Seja para um passeio à beira-mar ou uma tarde descontraída na cidade, nossas sandálias oferecem o toque de sofisticação e leveza que você merece. As bolsas com design exclusivo e cores que capturam a essência do verão são um complemento ideal para qualquer look. Vem descobrir o melhor da estação na Dejô Sapatos, em Capanema e Bragança, e deixe seu verão ainda mais radiante e cheio de estilo. Siga a Dejô nas redes sociais.
Você estuda pela internet e adora aprender algo novo todos os dias? A chave para o sucesso está em uma rede rápida e confiável que só a Gente Digital pode te oferecer. Se você busca a internet ideal para alavancar os seus estudos, te apresento Gente Digital, a conexão que vai transformar a tua experiência online. Pesquise à vontade na internet e aproveite o melhor das aulas online com a Gente Digital. Vamos te conectar ao sucesso. Não deixe as oportunidades passarem. Vem ser Gente Digital. Hoje eu vou te mostrar uma loja incrível com muita tecnologia e qualidade. Vem comigo! Aqui você vai encontrar uma variedade em caixas de sons, garrafas e copos térmicos. E uma infinidade de acessórios para o seu celular. Aqui na Dom Pero você tem garantia de 90 dias na manutenção do seu aparelho. Aqui tem uma linha incrível de celulares para você fotografar o melhor desse verão. Dom Pero, assistência técnica e loja. Tudo o que você precisa tem aqui. Vem viver uma experiência única no Boteco da Nara. Com música ao vivo, drinks exclusivos e um ambiente familiar e seguro. O Boteco é o lugar perfeito para se divertir e relaxar. Aqui, cada noite é especial. Boteco da Nara. Diversão garantida para você e sua família. As noites de verão em Capanema são imperdíveis aqui no Boteco da Nara. Há 12 anos, a Freitas Contabilidade transforma a gestão empresarial com eficiência e confiança, potencializando o sucesso do seu negócio. A experiência e qualificação da equipe Freitas Contabilidade oferece soluções em assessoria contábil, tributária, fiscal, abertura e legalização de empresas e reativação do seu CNPJ. Freitas Contabilidade, experiência e inovação para o seu negócio. Fale com a gente, nós te ajudamos a prosperar. Estamos de volta no último bloco do Elas e hoje com Laudemira Barcelar. Laudemira, vamos falar de um assunto agora um pouco delicado. E eu acredito que muita gente passa por isso. Sobre os ataques nas redes sociais. Você viveu esse momento? Como foi esse processo? Ou se você ainda não viveu, porque eu acredito que muita gente passa e os famosos também passam por isso. Como você é uma mulher de grande prestígio, uma mulher que galgou uma história encantadora que está surpreendendo a gente, o pessoal de casa, eu acredito que tem ficado extasiado em entender a sua história. Conta pra gente essa questão que é um pouco impactante. E forte, né? Forte. Que é muito difícil você ser julgado por uma coisa que você não faz, né? Sim. Recentemente, uma pessoa da cidade usou suas redes sociais para estar falando. Ela não falou diretamente meu nome, mas falou muita coisa sobre mim, inclusive sobre minha religião. Né? Sim. Eu acho assim que a pessoa ela pode sim se expor sua dor, né? Aquilo que ela está sentindo, aquilo que ela acha que deve ser o certo para ela. Mas a pessoa tem que pensar bastante na pessoa a qual ela está ferindo. Sim. Para mim, na época eu fiquei triste, não vou mentir, fiquei muito triste. Mas assim, fui no meu encontro, fui falar com Deus e decidi que isso não vale a pena a gente rebater o mal com o mal. É melhor a gente calar e deixar que o tempo ele traz solução para tudo. Sim. O tempo realmente revela o caráter de cada pessoa. E foi isso que eu fiz. Me calei, coloquei a vida da pessoa na mão de Deus. E o tempo ele traz respostas para tudo. Porque se você vai para redes sociais, debate com aquela pessoa, fala sobre a pessoa, é tudo que o povo quer, briga, né? E contenda, só aumenta o negócio. Então é melhor calar, que a verdade ela sempre vem à tona. Então você foi muito sábia em deixar o tempo agir a seu favor e o seu testemunho de vida, você como pessoa, falar mais alto. As Sim. nossas ações falam mais alto que as nossas palavras. Sim. Como é que você lida com a concorrência? A concorrência, assim,
Eu, assim, no meu eu mesmo, eu sempre busco ser melhor do que eu fui ontem. Eu sempre tento bater as minhas metas. Já fui muito julgada, pessoas já vieram me atacar meu trabalho, mas assim, eu tento não rebater, eu tento sempre fazer o meu melhor para mim mesmo, entendeu? E aí, tem concorrência? Tem, mas a concorrência, ela faz com que você busque o seu melhor. Enquanto eles estão lá querendo vir contra você, você vai buscar o seu melhor. É bom ter concorrente, sim, porque quando você tá ali numa briga, você quer o quê? Você quer vencer. Mas vença de maneira correta, não puxando o tapete de ninguém. É uma dica que eu dou: não puxe o tapete de ninguém. Sim. Não queira ter um cliente na sua cadeira derrubando o trabalho de um outro profissional. Eu já tive vários clientes na minha cadeira que chegaram com corte químico, com várias situações, mas eu nunca perguntei nem quem foi que fez aquilo no cabelo da pessoa. Se eu puder resolver o problema dessa cliente, eu vou lá e resolvo. Mas se eu não puder, eu fico calada. Você tem como base a sua ética. Sim, sim. E eu acredito que a profissional tem que agir desse jeito. Porque a cliente, ela está todo o tempo dentro do salão, ela está te analisando o teu comportamento, como você é. Se você é aquela pessoa que está trabalhando e está todo o tempo falando mal das pessoas, falando mal do serviço, colocando defeito no serviço dos outros, a cliente vai automaticamente dizer: essa pessoa não é uma pessoa ao qual eu devo confiar. Sim, não é um bom profissional, não é confiável, porque automaticamente você se torna, de certa forma, uma terapeuta, sim, do seu cliente. Eu tenho cliente desde quando eu comecei. E essas clientes são fiéis, entendeu? E elas estão ali dia por dia comigo. E as clientes que estão chegando agora, elas elogiam o nosso salão. Por quê? Porque eles dizem que aqui não tem conversa. Eles não vê conversinha, não vê conversas de baixo calão, eles sempre vê um ambiente com respeito. E ele diz: eu gostei de estar aqui, porque aqui é um ambiente diferente. Então, a minha dica para você que está começando ou que já tem o seu empreendimento, não converse muito. Tente ouvir melhor a sua cliente, entenda melhor a sua cliente e busque dar aquilo que a sua cliente está buscando em você. Porque se a cliente está te buscando, é porque ela confia no seu trabalho. Sim. Então, não tente ganhar a cliente falando mal do trabalho do outro cabeleireiro que fez o cabelo dela. Isso é antiético. Falando nisso, qual foi o atendimento mais bizarro que você teve aqui no seu salão? Chegou alguém assim que você teve que olhou e o que mais te impactou nessa pessoa? Sim, eu tenho uma cliente que ela já é minha cliente há anos, sabe? Sim. É aquela cliente confidente. Chegou um dia, ela não estava vivendo uma situação muito bem na vida dela e ela pediu simplesmente para me cortar o cabelo dela. Eu fui e cortei aqui, mais ou menos. Ela disse: não, eu quero mais curto. Eu fui e cortei o cabelo dela igual um cabelo de homem, bem curto mesmo. E o cabelo dela era longo antes? Longo, bem grande. Eu conversei com ela, perguntei se era isso que ela queria. Ela disse que ela estava decidida a fazer esse corte. Então foram 3 cortes só num dia: médio, curto e bem curto. Só que ela não se contentou, ela pediu que eu passasse a máquina na cabeça dela. Eu disse que eu não ia fazer isso e não fiz. Ela procurou um barbeiro e passou a máquina. Meu Deus. Porque ela queria simplesmente tirar toda a cor do cabelo dela e ela queria assumir os cabelos brancos dela. E só era um jeito para assumir esse cabelo branco, era só cortando e deixando esse cabelo nascer de novo. Então, para mim foi muito surpreendente, porque ter que passar a máquina no cabelo de uma cliente, geralmente a gente passa a máquina, já passei em 2 clientes querida minha, mas porque estava passando pelo tratamento de câncer, aí eu tive que cortar, é aceitável, mas dessa pessoa não. Bem, e o cabelo é uma das áreas do nosso corpo que a gente tem mais apego. Sim. E muitas têm até medo de cortar 1, 2 dedos. Já pensou passar a máquina? Aí chegar uma pessoa te pedir: passa a máquina. Isso você não fez? Não fiz. Graças a Deus. Uhum. E corrigir
cabelo que algum profissional fez, qual foi o mais difícil? Qual foi o que você teve que se virar? Essa cliente, ela chegou comigo assim chorando, porque ela não era da cidade, ela chegou na cidade e pediu para uma pessoa fazer o seu cabelo. Eu acredito que a pessoa quis dar o seu melhor, mas infelizmente não sabia a técnica, né? Não sabia a técnica. Falta de conhecimento. Falta de conhecimento. E aí ela fez o cabelo da cliente, quando tonalizou com uma super clareadora. Ou seja, o cabelo onde tinha mecha ficou azul e a cor natural dela ficou acobreada, cobre. Aí ficou aquele cabelo, uma mescla bem fria, um azulado com aquele cobre. Ela foi tentar corrigir, ainda ficou pior ainda. Ela veio a mim chorando para saber se eu poderia corrigir aquele cabelo. Nesse dia eu não tinha nem vaga na minha agenda, porque era um dezembro. Nossa. Já pensou, dezembro, o salão cheio de gente? Mas aí eu entendi a dor daquela cliente. Saí, eu comecei a atender ela 3 horas da tarde, terminei o cabelo dela por volta de 10, 10 e meia, de tanto trabalho que deu. Mas a gente conseguiu corrigir a cor, ela voltou a sorrir, entendeu? Ela agradeceu, ela não tinha nem palavras para agradecer. No outro dia me surpreendeu, trouxe até um buquê de flor para mim. Olha, com tanta gratidão, porque ela disse que ela não queria nem sair de casa. Isso é uma realização para qualquer profissional. Sim, é verdade. Ser agradecido pelo seu cliente. Porque a gente trabalha com imagem, né? Você trabalha com imagem, com autoestima da mulher. O cabelo é autoestima. Sim. Se teu cabelo não estiver bem, a maioria das mulheres, se o cabelo não estiver bem, ela não sai nem de casa. Exatamente. Então, falando de cabelo, vamos aos cuidados que todos os cabelos coloridos precisam ter. O cabelo da nossa amiga Cristina, ele tem selagem e tem mechas, 2 químicas totalmente fortes. E ela tem que tratar esse cabelo, porque se ela não tratar esse cabelo, ocorre quebra. Como vocês estão vendo aqui, tem alguns friozinhos aqui já quebrado. A minha dica para que esse cabelo fique forte e não haja quebra, você usar uma máscara de nutrição e um óleo que você tem em casa. Você mistura esses dois e passa toda noite, ou seja, até mesmo antes de lavar, porque você vai estar devolvendo gordura para esse fio e esse fio não vai quebrar e nem ter ponta dupla. De suma importância essa informação. Obrigada, Laudemira, por contribuir com o seu conhecimento para nós. E vamos a uma pergunta que não quer calar. Como é que anda o coração? Como é que está a sua vida de relacionamentos? No momento estou solteira. Solteira, sozinha, sem ninguém. Sozinha, sem ninguém. Assim, gente, tá aí, homens, tá? De qualidade, por favor, de caráter, de responsabilidade, que venha somar para a vida de uma mulher. É verdade. Laudemira, agora vamos caminhar para o final do nosso programa e eu quero que você deixe a sua mensagem para todas as mulheres que estão nos assistindo, para todas as mulheres que têm sonhos, que têm aspiração de uma vida melhor, de galgar caminhos que ela, por algum fator da vida, alguma situação, parou no caminho e você teve essa força, você caminhou, você sempre avançou. Então fale um pouquinho para nós a respeito. Para você que é mulher, está aí com seus sonhos, acha que não pode conseguir, parou no meio do caminho, eu quero dizer para você que você consegue, que você não tem que parar. Faça dos seus objetivos, seus sonhos maiores, né? Planeje, busque, tente conquistar. Seja o que você estiver passando, isso não pode fazer você parar. Eu era uma menina de uma infância muito carente, passei por um casamento que não foi muito bom na minha vida, tive essa separação, eu não parei no meio do caminho, eu sempre quis prosseguir e graças a Deus e a minha profissão, hoje eu posso ir aos lugares que eu quero, tenho 2 filhos, consigo sustentar minha casa, minha família, meus filhos, consigo ajudar pessoas porque eu não parei e você não pode parar.
Muito bom, parabéns pela sua história, Laudemira. Eu estou muito feliz por você compartilhar comigo, você ter aberto as portas do seu empreendimento para a nossa equipe. Nós estamos muito gratos por você contar a sua história para muitas mulheres que estão aí, que eu tenho certeza que vai tocar no coração de cada uma. Sim. E isso sirva de exemplo para todas, que nós podemos. Sim. Nós temos muita luz, muita força e Deus nos capacita para isso. Basta buscarmos. Obrigada pela sua companhia, obrigada por você estar conosco até aqui. E no próximo sábado nos encontraremos novamente pela Rede TV Capanema, canal 44.1 e também por todas as redes sociais. E nos acompanhe pela Rede TV Belém, transmitido para todo o Pará. Elas, porque juntas somos imparáveis.